Posso, então, começar? Pode. Deixa eu ver só se está gravando aqui. Pronto, gravando, pode começar. Bom, queridos, primeiramente é uma alegria estar aqui com vocês, poder, de alguma forma, ser instrumento de Deus na vida de vocês para fortalecer a fé de vocês. Paulo, em determinado lugar, ele diz assim: eu quero estar entre vocês e vos comunicar algum dom, algo que Deus deu, né? E certamente aquilo que Deus dá levanta a nossa fé. Nesses dias, nós precisamos muito de fé. Nós precisamos crer muito. Deus está agindo na terra. Embora tudo pareça estar virando uma grande confusão, mas tudo está dentro do controle do nosso amado Jesus. Deus, em sua soberania, está guardando todas as coisas. Fui chamado ontem à tarde. O Eric me ligou e disse: Vini, eu disse: Oi, Eric, a que devo a honra dessa ligação? E ele disse: olha, meu aniversário de casamento, Vini. E eu ia ter uma reunião com os irmãos, e aí estou procurando alguém que possa ocupar ali o espaço, possa trazer uma palavra para os irmãos. E aí me lembrei de você, e liguei. Eu disse: não estou num fim de semana muito livre, mas eu topei de estar aqui com vocês. Peguei, inclusive, o conteúdo da palavra, que, na verdade, vai ser a palavra que eu vou dar para a igreja domingo que vem, aqui, e peguei hoje e tentei colocar nos slides aí para acompanhar com os irmãos. Não consegui colocar tudo, mas com a ajuda do Espírito Santo aí eu espero conseguir comunicar aquilo que Deus está falando ao nosso coração nesses dias. Então, vamos tentar aqui ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Antes, porém, eu quero dar um abraço virtual aí em todos aqueles que entraram depois que a gente começou a conversa. Pude falar com alguns, outros não pude. Um abraço apertado, queridos, de coração. Eu sou baiano aí da Gema também, de Ilhéus. Então, estou me sentindo em casa, porque o sotaque aqui é só baiano. Que Deus possa fortalecer a fé de vocês nesse dia e fortalecer a mente também com os alertas que Deus tem nos trazido. Muito bem, queridos, olha só. Estamos num tempo muito parecido com o tempo da volta de Jesus, né? Tempo em que muitas profecias estão se cumprindo e algumas parecem estar se cumprindo. É tanto que até mesmo a equipe apostólica, os pastores que cuidam de nós aí, de forma mais ampla, vem há 2 anos estudando a respeito do tema da volta de Jesus. E tem uma série de ministrações aí, inclusive do Benito, a respeito da volta de Jesus. E até recomendo aos irmãos que assistam. E eu quero aqui abordar alguns aspectos, não de sinais da volta, coisas desse tipo, mas de alguns perigos que a gente corre nesse tempo e que a igreja precisa estar em alerta. Jesus fez esses alertas e eu queria aqui meditar com os irmãos a respeito disso. O tempo da volta de Jesus é um tempo de despertamento. Inclusive, a gente vai ver lá na parábola das 10 virgens que todas as virgens, durante um tempo, dormem. E quando é anunciado o tempo da volta, da chegada do noivo, elas despertam, né? Todas elas despertam. Então, o tempo da volta de Jesus é um tempo de despertamento, é um tempo de acordar, é um tempo de voltar a nossa atenção para as coisas que estão acontecendo e prestar atenção na voz do noivo. E lá em Lucas, capítulo 28, tem um versículozinho que diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, erguei vossas cabeças, em outra tradução diz, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção está próxima.
E eu botei aí: a nossa adoção estará completa. A nossa adoção está completa, porque em Romanos 8, 23, vai se referir a esse momento da volta de Cristo como a adoção dos nossos corpos. Nós já fomos adotados em espírito, estamos sendo adotados na mente, e a nossa adoção completa será quando recebermos corpos glorificados na volta do nosso Senhor. A Escritura diz, irmãos, que um discípulo é alguém, como está descrito lá em Filipenses 3, de 20 a 21, que diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de subordinar todas as coisas a si. Esse momento da volta de Jesus é um momento que deve arder em nossos corações, que a gente deve colocar os olhos lá, e a gente deve se encher de esperança. Quando eu era um irmão lá de denominação, fui batizado aos 11 anos de idade numa igreja batista, mas a gente falava muito do céu, e essa esperança era o que mantinha a minha fé acesa. E às vezes a gente se volta muito para essa vida aqui, a gente fala muito do reino de Deus aqui também. Às vezes podemos nos esquecer do reino de Deus lá, depois que Jesus voltar. E relembrar isso nos enche de esperança. Paulo diz que nós somos peregrinos nessa terra, nós não estamos, essa terra não é nossa, nós não somos desse mundo. Jesus disse. Então, nosso coração deve estar voltado para esse momento em que vamos encontrar o Senhor, né? Em Hebreus, capítulo 11, versículo 10, fala dos heróis da fé. Diz que esses caras, essas mulheres, esses homens, fizeram tudo o que fizeram, porque eles esperavam uma cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. No versículo 15, 16, diz: se eles estivessem pensando naquela pátria de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, eles esperam uma pátria melhor, isto é, uma pátria celestial. E por esta razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois preparou-lhes uma cidade. Essa esperança da vida eterna, amados, essa esperança dessa pátria melhor, é algo que deve encher o coração de cada um discípulo. Esse texto dá a entender que é uma característica de um discípulo. Entenda? Eu estou dizendo que dá a entender. Está descrevendo aqueles homens que viveram pela fé e mostrando que eles tinham uma esperança superior, eles tinham esperança a respeito da volta de Jesus, de encontrar com Deus. Esses dias eu estava ouvindo um videozinho que talvez, se der aqui ainda hoje, eu passo para vocês ainda esse vídeo, falando a respeito da tomada do Monte Castelo pelo Exército Brasileiro, lá na Itália. Eles foram subindo o monte e foram sendo alvejados e continuavam subindo o monte, e era muito frio, e de repente eles começaram a conversar entre si no meio daquela subida, eles vendo companheiros morrendo de um lado, companheiro do outro, e eles começaram a conversar entre si, dizendo: de onde você é? Um dizia: eu sou de Jacobina, outro dizia: eu sou de Alagoas, outro dia: eu sou de Sergipe, e começaram a contar, ali no meio daquela confusão toda, começaram a contar uns aos outros a sua história de vida e de onde vieram. E ali eles foram tomados de uma esperança de voltar para casa. E isso os motivou a subir até o final. E eles tomaram o Monte Castelo. E até hoje são lembrados. Outro dia eles foram homenageados lá na Itália. Havia uma esperança movendo o coração daqueles soldados de voltar para casa. Da mesma forma, queridos, nós vivemos dessa esperança de voltar para a nossa casa. Nós não somos deste mundo. Nossa esperança não está aqui. Nossa esperança está lá com Jesus. Em 1 Pedro
1, de 3 a 9, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que não se pode perecer, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. E é aqui o que eu quero dizer para os irmãos. Irmãos, essa palavra de hoje tem como um dos objetivos muni-los para que vocês sejam guardados mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa viva esperança é que vai fazer vocês subirem o Monte Castelo, vocês perseverarem até o fim. Porque diz lá, aquele que perseverar até o fim será salvo. Quem é que vai perseverar até o fim? É aquele que tiver esperança. Aquele que se agarrar à esperança como âncora da alma, como diz lá em Hebreus. Continuando o texto, diz assim: nessas coisas vocês exultam. Aí eu faço a seguinte pergunta para os irmãos: tem sido motivo de alegria para nós essa esperança? Há exultação em nosso coração pela iminente volta de Jesus? Você ergueu os seus olhos, colocou os seus olhos lá no alto, a despeito de toda essa confusão que está acontecendo na Terra e que vai piorar muito, mas você está colocando os seus olhos lá em Jesus? Essa alegria está tomando conta do seu coração? Se não está, então aqui vai uma dose aí de motivos para você colocar os seus olhos lá. Porque isso vai te fazer estar muito animado, porque isso vai te fazer estar muito mais fortalecido para enfrentar os problemas daqui, para enfrentar as balas que descem, para enfrentar os problemas, as dificuldades da montanha. Ele diz assim: nisso exultais, ou vos alegrais, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor e glória, na revelação de Jesus Cristo. A quem, não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. A finalidade da nossa fé, a salvação das nossas almas. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que ele recompensa aqueles que nele esperam, aqueles que o buscam, né? Agora, você percebe que as várias provações, elas vão confirmar o valor da fé que cada um de nós tem. Tem um provérbio oriental que a primeira pessoa que me discipulou, eu ainda nem entendia direito o Evangelho do Reino, mas a primeira pessoa que me discipulou ainda na Igreja Batista, que a gente estava começando a entender essas coisas, isso é uma outra longa história que eu posso contar depois, mas ele colocou na minha Bíblia esse provérbio oriental que muito me ajudou em toda a minha história, porque eu peguei o provérbio oriental que nem falava de Deus, mas eu coloquei Deus na equação. E diz assim: quem busca o cume da montanha não dá importância às pedras no caminho. E isso muito me ajudou, porque durante a minha história eu enfrentei muitos problemas e muitas dificuldades, mas eu tinha e eu tenho uma esperança. E essa esperança, como diz lá em Hebreus, é como âncora da alma. Ela prende a minha alma num porto seguro. Nesse cume da montanha, eu costumo pensar, imaginar que nesse cume da montanha está Jesus. E aí não importa as dificuldades. Como a gente leu no texto anterior aí agora, as dificuldades só vão servir para provar a minha fé e demonstrá-la como uma fé genuína. Vai cair tudo aquilo que é fé não genuína, vai ficar só a fé genuína.
eu vou ser purificado pelo fogo das provações. Como Pedro diz lá, não estranheis, amados, a ardente prova que há de vir sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos, por seres participantes das mesmas provações de Cristo. Então, essas provações são como fogo que purifica o ouro. Então, são importantíssimas para nós. Nós devemos botar o nosso alvo, que é Jesus, o nosso alvo, que é a gente chegar naquele dia, santos e irrepreensíveis. A gente está vestidos de vestes limpas, vestes brancas, que o Cordeiro está nos dando no dia a dia, no processo de santificação. Mas a Escritura adverte, mesmo com toda essa esperança que a gente tem, esses olhos lá no alto, e esse gozo e essa alegria que a gente tem, a Escritura nos adverte que esses dias serão dias difíceis, serão dias de confusão. Quando você vai examinar Mateus 24 e 25, você vai ver lá que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E Marcos Moraes já explicou para a gente que essa palavra multiplicação da iniquidade aí, o termo grego lá é anomia. Anomia é o contrário de nomia. Nomia é lei. Lei. Nomia é uma organização regida por leis. As leis, elas definem certo e errado, definem o que pode e o que não pode. A ausência de lei faz com que você possa qualquer coisa. E não há nada que você não possa. Então, quando você quebra a lei, você quebra também a noção de pecado, a noção de transgressão. E a gente está num tempo hoje em que toda a lei está sendo relativizada, cada um tem sua verdade. Tem gente que quer ter a sua própria visão da igreja, mesmo congregando junto, quer ter a sua própria concepção de igreja. Essa multiplicação da iniquidade, ela acontece porque as pessoas começam a pecar, mas não há nenhuma lei que diga que ele está pecando. A anomia, ela esconde o pecado. Aí você vai entender um dos propósitos da lei. Paulo vai dizer que a lei foi dada para que o homem se tornasse consciente do pecado. Vide Romanos 3, versículo 20. E essa anomia, ela vai causar um esfriamento do amor, porque a gente está convivendo com essa sociedade. A sociedade relativiza tudo e nós, como discípulos, acabamos recebendo pelas beiradas, nos relacionamentos que temos no trabalho, na rua, em todo lugar, nós acabamos recebendo isso. Essa anomia também vai entrando na igreja, essa relativização também vai entrando na igreja, e de repente começamos a esfriar no amor. Não estamos falando daquele amor sentimental, estamos falando de dedicação. Começamos a esfriar na dedicação ao Senhor e não temos mais aquela dedicação que tínhamos no começo, aquele primeiro amor já se foi, e agora a gente está vivendo uma vida fria espiritualmente, porque a dedicação está pouca. Em Mateus 24, 25, entre outras coisas, diz que seremos odiados de todas as nações, que haverá aumento da ciência e, consequentemente, aumento do orgulho. Quanto mais o homem, menos ele depende das pessoas, menos ele busca conselhos. Agora, quando as pessoas querem saber alguma coisa, vão procurar no Google, não procura mais discipulador, nem pastor, nem a Bíblia, vai procurar no Google. E lá diz também, matarão alguns de vós. Então, isso já está acontecendo no mundo. E tem um aspecto importante que os irmãos devem notar, na parábola das 10 virgens, ele fala que o casamento será à noite. E a noite, na Escritura, ela é citada como tipificação de tempos difíceis. Toda vez que fala em noite, escuridão ali, está se falando de tempos difíceis. E você nota na parábola das 10 virgens que é dito assim, chegou o noivo, elas saem com as lâmpadas. Elas têm que ter azeite. As virgens prudentes guardaram azeite
e elas caminharam durante a noite. Naquele tempo não tinha energia elétrica, eles caminharam durante a noite e chegaram até o noivo. As virgens tolas tiveram que comprar azeite e acabou não dando tempo. E quando elas chegam lá e batem na casa, que o noivo abre a portinhola lá e olha para ela e diz assim: quem são vocês? Não sei quem vocês são. É isso que a Bíblia chama de ser confundido naquele dia. É ser envergonhado, ou ser confundido naquele dia, de não ser reconhecido. A Escritura diz também que muitos naquele dia me dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não profetizamos e tal, e fizemos maravilhas, sinais e prodígios. Diz: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O casamento será à noite, e você, meu irmão, minha irmã, e eu, todos nós, precisaremos de lâmpada. Nós precisaremos de fogo. Aqui já não é mais aquele fogo da provação. Já não é mais aquele fogo das provações. Aqui já é um outro tipo de fogo. Vocês lembram quando Jesus disse assim: a lâmpada dos vossos corpos são os vossos olhos. A lâmpada do seu corpo é o seu olho. É aquilo que ilumina. Aqui não está falando de luz ou de fogo de provação, aqui já está falando de fogo do azeite, o fogo que ilumina, que sai da lâmpada. A verdade é que esses tempos últimos, tempos do fim, serão tempos tão difíceis, a Escritura diz que se não fossem abreviados, ninguém resistiria. E a verdade, queridos, é que nós precisamos ser guiados por Deus até encontrá-lo. Nós precisamos, como Paulo dizia assim: eu faço de tudo para que eu seja encontrado naquele dia, eu seja encontrado irrepreensível. Eu seja encontrado tendo nele a minha justiça, tendo em Cristo a minha justiça, tendo sido santificado, para que eu não seja encontrado em falta, para que eu não seja contado entre os infiéis, mas para que eu seja contado entre os fiéis. E precisamos, então, ser guiados por Deus. E aqui eu quero fazer uma afirmação para os amados: nós não seremos confundidos na sua vinda. Eu quero fazer essa afirmação aos amados: nós não seremos confundidos na sua vinda. Olha o que diz 1 João 2, 28. Diz: sim, queridos, permanecei nele, para que tenhamos segurança quando ele se manifestar e não sejamos confundidos diante dele na sua vinda. Eu creio que todos aqui desejam chegar naquele dia e Jesus dizer assim: vinde, benditos meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Todos desejam que Jesus os coloque à sua direita, porque à sua esquerda ele vai colocar os bodes. Todos desejamos ser encontrados nele. Mas entenda, irmãos, será um tempo de grande tribulação. De grande tribulação. Lá em Apocalipse fala que Satanás fará guerra contra os santos. Tem um versículo que diz que Satanás, sabendo que o pouco tempo lhe resta, ele cai do céu e desce à terra e virá fazer guerra contra os santos. E ele virá com todo gás. Ele não vai mandar mais os soldadinhos dele. Não vai mandar mais os capetinhas. Ele vai vir pessoalmente tentar fazer guerra aos santos, tentar confundir os santos, tentar bagunçar a vida dos santos, tentar desviar o máximo de pessoas. Ele vai tentar desviar o Ricardo, o Gui, a Eliene, a Tita, vai tentar afastar o Mateus e a Janinha, a Luciane, o Gessi. Jesus nos adverte sobre os enganos que vêm ao mundo e ele diz assim: acautelai-vos. Acautelar-se sejam tomados de zelo, de cuidado, cuidem,
prestem atenção. Jesus também nos adverte sobre os sinais dos tempos. Veja que a figueira já brotou. Preste atenção nos tempos. Vocês sabem discernir os tempos e as estações, não sabem discernir o final dos tempos? E ele diz assim, estejam apercebidos, atentos, virá como ladrão. Se a gente soubesse a hora que o ladrão vem assaltar, a gente só fechava a porta na hora que o ladrão viesse. Mas como eu não sei, eu deixo a porta fechada à noite aqui, ó, assim que eu vou dormir, fecho, a casa fica toda trancada durante a noite. Durante o dia, não, porque a gente está aqui rodeando qualquer coisa, a gente toma providência. Mas durante a noite, a gente precisa fechar a casa, estar muito atento e muito apercebido. Amados, olha só, eu queria explicar um pouco para vocês sobre o inimigo e suas artimanhas, tá? A Bíblia mostra Satanás como opositor, inclusive o sentido da palavra Satanás é opositor, e o sentido da palavra diabo ou diabolos é caluniador. Ele é o opositor, ele é tomado de inveja pela criação de Deus. Deus criou o homem como filho, e a nenhum dos anjos chamou de filho. E não sei por que cargas d'água, o capeta, ele quer mais derrubar a gente mesmo. Ele é o opositor. Ele é aquele que se opõe a você para que você não chegue até Cristo. Ele é chamado de enganador. Aqui eu ia colocar os textozinhos em cada um desses, mas eu acabei não tendo tempo hoje. Hoje teve grupo caseiro também aqui, teve reunião de núcleo, não deu tempo eu fazer tudo. Mas a Escritura diz que o diabo é enganador, sedutor, pai da mentira. Quem é homem sabe, se você quiser manter a sua pureza sexual, fique longe das mulheres e fique longe de tudo o que te causa excitação, a não ser sua esposa. Fique longe, porque depois que sobe a libido, é difícil você administrar aquilo. A sedução é o engano, como diz lá em Tiago, né? Cada um é enganado, seduzido pelo seu próprio desejo, depois disso vem o pecado. Então, Satanás, ele cutuca os nossos sentidos carnais, vamos dizer assim, e ele se utiliza da própria concupiscência que há na gente para poder nos fazer tropeçar. E ele é o pai da mentira, é o pai do engano. E eu queria dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Eu queria dizer uma coisa para vocês. Interessantíssima. Olha só. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, Satanás será preso e Jesus vai reinar durante 1000 anos nessa terra. Amados, 1000 anos de governo de Jesus será um governo de justiça, de paz, de pureza. Não haverá fome, não haverá desigualdades, não haverá nenhum tipo de injustiça. Durante 1000 anos. Depois, Satanás será solto. E ele vai de novo ser opositor, de novo ser enganador, de novo sedutor, de novo mentiroso. E ele vai conseguir uma coisa assim que é difícil até, às vezes, de acreditar. Todo aquele povo que durante 1000 anos foi governado com justiça, a Bíblia diz que ele induzirá as nações contra o Cordeiro, contra Jesus. Imagine você. Porque você pode até pensar que alguém quer derrubar aí um presidente porque acha que ele está fazendo um monte de coisa errada, porque acha que... Mas Jesus não vai fazer nada de errado. Ainda assim, Satanás conseguirá convencer as pessoas a lutar contra o Cordeiro e virão fazer guerra contra o Cordeiro. Você imagina só o poder de sedução desse cidadão aí. Agora, é importante para o cristão, eu estou falando aqui sobre o diabo, tá? Mas qual é a orientação que a gente dá para os irmãos? Não dê ibope para Satanás. Não fique caçando o diabo.
Não fique vendo Satanás em tudo quanto é canto. A Bíblia diz que o discípulo olha para Jesus. Jesus disse que quando as coisas começarem a acontecer, erguei os vossos olhos, olhai para cima. Olhem para Jesus. Nossos olhos devem estar nele. Quando eu olho para Jesus, eu me encanto. Quando eu olho para o diabo, às vezes eu fico até com raiva. E Jesus não quer que eu fique com raiva. Jesus quer que eu fique encantado com ele. Ele é a minha salvação. Agora, uma coisa é você dar ibope para o diabo. Outra coisa é você ser ingênuo. Paulo diz assim, nós não ignoramos os seus ardis. Ele fará de tudo para desviar a tua alma, para enganar a tua alma. E aqui, ó, tem duas formas dele desviar a nossa alma. Aí eu ia botar aí, eu ia botar uma imagem aí, acabou não dando tempo. Ele faz de tudo para desviar a nossa alma. A primeira forma que o diabo consegue fazer com que muitos se percam, que muitos não cheguem até o cume da montanha, é nos manter ocupados e distraídos, certo? E aqui a gente vai usar duas figuras históricas. Faraó ouviu falar que entre os judeus estava havendo uma profecia de que viria um libertador de Israel, que viria libertar o povo da escravidão. E esse era Moisés. Moisés era uma figura de Cristo. Faraó, figura de Satanás, o Egito, figura do mundo, né? A travessia pelo Mar Vermelho, a figura do batismo, a nossa passagem pelo deserto, todas as tribulações que a gente passa nessa terra aqui, dentro do processo de santificação. Mas o que Faraó fez? Faraó fez com que o povo dobrasse a quantidade de tijolos. Eles passaram um dia trabalhando dobrado. Quando chegavam à noite, estavam tão cansados, tão arrebentados, tão desvalidos, que já não tinha mais energia para reunir ao redor da mesa, como era costume do povo judeu, reunir ao redor da mesa e ali estudar as escrituras, e ali meditar, e ali cantar, como era costume os judeus fazerem no Egito. Então, isso foi esfriando a fé do povo, de forma que quando Moisés aparece, penso eu, aqui é uma especulação minha, mas eu acho que faz sentido, mas penso eu que Deus precisou fazer aquelas 10 pragas ali para dar uma chacoalhada na fé do povo, entre outros motivos, né, que esses sinais serviriam até para a gente hoje, mas quando Moisés chega, encontra um povo desvalido, fraco, cansado, talvez até murmurando e tudo, mas Deus dá uma levantada neles e faz aqueles sinais todos para levantar a fé daquele povo. Então, o diabo, nesses dias, tem ocupado muitos cristãos. E a gente não falta ocupações que nos fazem distrair, que nos fazem não prestar atenção, não levantar os olhos para o alto, não olhar para Jesus. E Jesus vai falar sobre o tempo da volta dele e diz que serão como os dias de Noé. Como? Estarão se casando e se dando em casamento. Ora, casar e se casar é pecado? Não. Mas quem casou já sabe o quanto o casamento às vezes nos ocupa, o quanto o casamento às vezes é cheio de atividades. Mas a questão toda, o que Jesus está querendo dizer ali, é que as pessoas estão buscando os seus próprios projetos. E aí estão distraídos do que está para acontecer. E o efeito disso, queridos, é aí, ó, é a falta de azeite, é a lâmpada apagada, é o fogo apagado. E aí você tem pouca fé, pouca força, você está desanimado, você está cabisbaixo, você não encontra condição de enfrentar os desafios. E, no fim das contas, pela falta de luz, você acaba ficando confuso. Quantas vezes, esses dias eu disse para um discípulo aqui,
que ele está trabalhando no Enem, durante o Enem. E quando ele se comprometeu a trabalhar para o Enem, ele não trabalhava dia de sábado. Mas a escola começou a botar ele para trabalhar dia de sábado também. Resultado, ele pegou 3 finais de semana com o Enem e todos os sábados também trabalhando na escola. E aí eu disse para ele, querido, você cuidado, porque ainda bem que é só uma fase, mas a tendência é sua fé esfriar. A tendência é você, quando chegar em casa, estar tão cansado, desvalido, que você não consiga mais orar, mais ler a palavra e tal. Então, no fim das contas, o cara começa a ficar confuso, o pecado começa a entrar, os desejos da carne começam a crescer, e aí o cara começa a ficar confuso, por que eu estou sentindo essas coisas? Por que eu estou tão fraco? Está tão fraco por quê? Porque tem pouca fé e pouca força. Os pecados entram e a cabeça fica pesada. E aí você pode acabar se desviando do evangelho, pode acabar perdendo a força. E o pecado volta a dominar novamente. Então, essa é uma estratégia que o diabo tem usado muito. E essa é uma estratégia muito eficaz. Mas, graças a Deus que Cristo nos libertou, irmãos. Encha as tuas lâmpadas. Encha-se de glória e de graça de Deus para que isso não aconteça com você. Cuidado com as artimanhas de Satanás. E eu te pergunto, quando Jesus voltar, estiver perto para voltar, ou se já está perto para voltar, que é o que a gente desconfia, seriamente, quando o anticristo vier, você terá fé suficiente para perder seu emprego por causa de Jesus? Para passar aperto por causa de Jesus? Você terá fé suficiente para reconhecer o anticristo? A Bíblia diz que o anticristo vem com poder, sinais e prodígios. Você terá fé suficiente para ser traído pelos seus próprios amigos, porque diz que nos últimos tempos lá seríamos entregues até pelos próprios cônjuges, pelos próprios filhos, pelos próprios pais. Você terá fé para vencer o pecado? Porque se você tiver assim, como é que você vai enfrentar isso aqui? Quando a gente viu sobre os homens que tinham fé lá, de Hebreus 11, a gente viu que eles tinham uma esperança, esse negócio estava aceso, é tanto que alguns até foram cerrados ao meio, alguns crucificados, alguns cortados. Você terá fé para perder? A segunda estratégia do diabo é acender o nosso fogo. É nos fazer crer mais, é ter mais ânimo. Aí você vê as criancinhas felizes aí, não? Oh. Mas antes que vocês me joguem tomate, a gente precisa entender aí. Alguém deve estar perguntando, mas como assim, Vinícius, que o diabo vai nos fazer crer mais, fazer ter ânimo mais, vai acender o nosso fogo? A gente não quer acender o nosso fogo mesmo? Então, como é que você está dizendo que isso é uma estratégia do diabo? Ah, mas é porque o diabo vai tentar nos acender, mas nos acender com um fogo estranho. Em Levítico 10, Nadab e Abiú entraram na presença de Deus no tabernáculo, mas levaram para ele um fogo que Deus não havia mandado. E aí surgiu a expressão fogo estranho. É o falso evangelho, é o falso ânimo, são os falsos cristos, os falsos messias e falsos profetas, que diz lá em Mateus 25. Amados, isso aqui é uma coisa muito séria. O evangelho da prosperidade, desde a década de 90 lá, ele apareceu com muita força e cresceu de um jeito. E o evangelho da prosperidade nada mais do que um apelo à ganância. Um texto que a gente vai ler um pouco mais para frente, diz assim, farão de vós negócio com palavra fingida. Palavras fingidas. Venha para Deus que Deus vai te dar um carro, que vai te dar uma casa. Esses dias um irmão se queixando para mim que em um lugar de congregava,
considerava que se a pessoa é pobre é porque ele é um fracassado na fé. Para ele ser um vitorioso, ele tem que ser um cara rico, porque Deus é o Deus do dinheiro, é o Deus da prosperidade. Isso é um falso evangelho. Nós temos também um pentecostalismo místico. Nós somos pentecostais, nós acreditamos nos dons do Espírito. Mas aí surge um pentecostalismo místico, de falsas profecias. Ó, saiu até com erro de português. Ó, amados, em outubro de 2020, eu recebi no meu WhatsApp uma profecia. Uma mulher chorando, dizendo que se ajoelhou para orar e que Deus falou com ela. E ela disse que foi com um tipo de um sonho, uma visão, e que era tudo muito claro. Ela disse para ela que era tão real aquilo, e etc, etc. E ela disse assim que no Natal iria acontecer um hecatombe mundial. Queria acontecer um negócio fantástico e que ia detonar o mundo e que não sei o quê, que os irmãos se preparassem, que orassem e que estivessem preparados e tal. Eu, quando ouvi aquilo, como eu desde criança já fui acostumado, já vi muita coisa a esse respeito, eu disse assim, eu fiquei triste. Eu disse assim, Senhor, o Senhor sabe que eu não duvido que o Senhor pode falar. Mas essas coisas, Senhor, essas coisas só trazem descrédito ao Evangelho. Quando chegar no Natal, nada vai acontecer. E as pessoas vão dizer, olha aí, olha a mentira. E aquilo que às vezes é um dom espiritual vai ser confundido com coisa humana, com coisa falsa, com coisa mentirosa. E agora a gente tem um negócio pior ainda, que é o evangelho coach. É o evangelho que, ao invés de tentar fazer a pessoa ser animada pela fé, vai fazer animada pelo afagamento do ego. Quando o ego deveria estar na cruz, agora o ego vai ser afagado. De forma que eu vou dizer para Mateus e Janine, vocês são o centro da vontade de Deus. Vocês são o plano de Deus. Vocês acreditem em vocês mesmos, porque Deus acredita em você. Deus acreditou em você. E aí eu posso fazer uma pregação muito bonita, botar um fundo musical, e eu posso pegar uma banda. Olha que eu tocava em banda, viu? Eu fui baixista e guitarrista de uma banda. E aí eu poderia muito bem fazer isso, encher de gente a igreja. Mas eu estaria provocando um falso ânimo. Um falso evangelho, um falso ânimo. Um ânimo que é fogo de palha. Um ânimo que não é fruto da fé. Um ânimo que não foi produzido pelo Espírito Santo. Um ânimo produzido na alma, nos sentimentos. Um ânimo falso. E esse ânimo é como casa edificada sobre areia. E quando vem a primeira tempestade, acabou-se. Não tem consistência, não tem vida, não tem força. Jesus alertou que haveria nesse tempo muitos falsos cristos, muitos falsos messias, dizendo Cristo está aqui, Cristo está ali, Cristo está lá. E aqui, queridos, aqui está o principal motivo dessa palavra de hoje. Porque os nossos discípulos, vamos ler aqui 1 Pedro 2, aqui. 1 Pedro 2:2. E também houve entre vós falsos profetas, como entre vós haverá falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Essa dissolução aí, essa expressão, ela é muito usada para a dissolução no sentido de libertinagem. Só que aí ela tem um sentido daquela mesma anomia que a gente leu lá em
Mateus 25. Essa dissolução é tipo assim, uma diluição do evangelho. E, por conta disso, o caminho da verdade será blasfemado. A gente está assistindo isso acontecer. Falsos testemunhos, falsas profecias, falsas doutrinas, falsas igrejas, falsos cristianismos, escândalos em cima de escândalos. E as pessoas estão xingando a gente, estão falando mal da gente, blasfemando contra a gente, porque a gente acaba entrando no bolo. Estamos sendo confundidos com gente que odeia, com gente que julga, com gente que fala besteira. E o texto de 2 Pedro 2,2 diz assim, e por avareza, estão movidos de avareza, farão de vós negócios com palavras fingidas. Palavras que parecem ser verdadeiras, palavras que parecem ser bonitinhas, convincentes, argumentos aparentemente convincentes. E aqui, queridos, olha só, a escatologia, que é o tema a respeito da volta de Jesus, do tempo do fim. A escatologia foi o assunto, o tema mais complicado para mim ao longo de toda a história. Ao mesmo tempo, foi o tema que mais me causava esperança, ao mesmo tempo, um tema que mais me causava confusão. Porque todo ano nós recebíamos, na congregação que fazia parte, gente falando sobre a volta de Jesus. E o pastor admitia que, às vezes, uma pessoa que falava de um jeito, outro que falava de outro. E as previsões para o tempo do fim, baseadas em Daniel e Apocalipse, e não sei o quê, tinha toda aquela linha do tempo. E várias daquelas coisas eu fui crescendo e não vi se cumprindo. Outras se cumpriram, outras não. E eu lembro que quando eu já estava em Maceió, e eu fui para um retiro onde estava Ivan Baker falando sobre a volta de Jesus. E eu fui para o retiro porque fui chamado, não tinha muita, confesso aos irmãos, não tinha muito desejo de estar ali, mas Baker, né? Estava lá com Baker, com os irmãos, com os pastores, então isso me motivou, mas o assunto não me motivava muito. E eu lembro que eu entrei para ouvir Baker, e o Baker começou a falar, e Baker disse assim, olha, sobre a volta de Jesus, nós sabemos muito pouca coisa. Aí eu já fiquei de olho arregalado, sabemos muito pouca coisa. E ele diz assim, olha, nós sabemos que a volta será visível, que todo olho verá, nós sabemos... Abriu lá uma série de textos falando sobre a volta de Jesus, como está ali na apostilinha 1, aquele resumo ali. Aí ele disse depois assim, passando disso aqui, nós não sabemos. Aí eu fiquei, aquilo me chocou, né? Não sabemos. Eu disse, como é que um teólogo diz que não sabe? Como é que pode isso? Eu nunca tinha visto isso. E aquilo me chocou muito. E ele disse assim, a partir daqui são as nossas especulações. Especulamos que... E aí começou a falar a respeito do tema da volta de Jesus. Ao mesmo tempo me chocou, ao mesmo tempo me causou assim, tipo, me causou uma coisa assim de que me inspirou confiança. Os teólogos de internet vivem de adivinhar as coisas. Cada um com uma leitura mais mirabolante, isso faz sucesso. A internet vive de clique, né? Vive de like. Então, você vai lá falar a coisa mais polêmica possível, você ganha milhões de likes. E dentro da teologia há disputas também, de correntes. Então, queridos, aquilo me fez confiar mais, porque eu disse, até o cara está dizendo que não sabe, realmente, agora me interessei pelo assunto e comecei a assistir mais o Ivan Baker.
Acontece que essa área de escatologia é uma área muito especulativa. E já que a gente está vivendo num ambiente de falsos mestres e falsos profetas, a gente vai encontrar na internet de tudo que você imaginar. Nos livros, nos teólogos. Isso vira uma panaceia grande. Vira uma grande confusão. E como muitas coisas não se cumprem, acaba caindo no descrédito. É aí onde está o que eu mais queria falar com os irmãos. Acautelai-vos. Cuidado. Para os meninos aí, os filhos de Amel, eu pergunto para eles, quando vocês veem aí a Amel falando uma coisa e a mãe falando outra, que isso não deve ser comum, mas imagina os filhos de pais incrédulos, a mãe diz X, o pai diz Y, os filhos ficam todos confusos. Assim, Paulo chamava os discípulos de meus filhinhos na fé. E aí, a gente tem hoje uma situação muito difícil, complicada, irmãos. As nossas ovelhas estão buscando na internet, não estão buscando de fontes seguras, estão buscando na internet, em fontes complicadas. Olha, eu faço parte de um grupo na internet que eles são conservadores, né? Então, só que colocam, às vezes, umas coisas assim, que parecem mais umas teorias de conspiração, uns negócios malucos. E eu, esses dias, mandei umas mensagens para uns pastores aí, dizendo assim, gente, nós temos que ter cuidado, porque a gente vai entrar numa paranoia. A galera está vendo um monte de coisa que não há comprovação, não há, sabe? Outras sim, outras são suspeitas, outras são especulações, são possibilidades, tem coisas que a gente tem que ficar alerta, mas a gente pega pessoas que nem são teólogos, pessoas que não são nem pastores, pessoas que não cuidam de vidas, pessoas que são simplesmente youtubers com muitos seguidores, mas que se metem a falar sobre o tempo do fim. E o pior, muitas das ovelhas estão assistindo esse pessoal. Olha, para o meu terror, outro dia, porque de vez em quando um discípulo me manda assim uma outra mensagem, perguntando, Vini, olha isso aqui, diz o que se isso é ou não é. E eu já disse para o discípulo, não façam mais isso tanto não, a não ser que esteja confundindo a sua cabeça. Se você quer ajuda, tudo bem. Mas senão eu não vou ter tempo mais para nada na vida, não vou ter tempo para fazer ministração, para estudar a escritura, vou ficar só ouvindo ministração para poder refutar. E agora, Mel, eu vou ter que refutar um aqui. Há um tempo atrás, eu fui pesquisar no YouTube, fui achar a ministração aí dos irmãos, precisa de batismo, um negócio desse assim. Eu não vou nem dizer o título para os irmãos não procurar. E aí, rapaz, o cara, um pastor lá, um cidadão lá, com uma pregação muito convincente, muito forte, de argumentos muito fortes, e ele dizendo que esse negócio de batismo nas águas não existe, que ceia também é blasfêmia contra o Espírito Santo, e entre outras coisas lá. E eu ouvi mais ou menos uns 20 minutos da palavra dele, e a argumentação do cara era uma argumentação forte, e eu parei e fui orar a Jesus, que essas ministrações não cheguem nos ouvidos das minhas ovelhinhas, porque elas vão ficar confusas, e eu vou ter que estudar e refutar esses negócios, com tanta coisa para fazer. Então, Jesus, por favor, não deixa chegar nas ovelhinhas. E fui para a igreja, no encontro da igreja, e falei para os irmãos, amados, cuidado com as pregações de internet. O Marcos Moraes, há algum tempo atrás, disse assim, infelizmente, hoje a gente tem que compartilhar as ovelhas com outros pastores. Não que a gente queira ou não queira, porque
se são pastores sérios, se são gente... Não tem tanto problema. O problema é que na internet aí tem de tudo. Então, o que mais tem, queridos, é gente ficando confusa. O que mais tem é gente ficando atrapalhada por conta disso. E aqui é o que eu quero reforçar para vocês. E é isso aqui, ó, que eu queria chamar a atenção dos irmãos, do falso evangelho, do falso ânimo, que não vai fazer você chegar até o final, até o dia de Cristo. E esse é o medo, e esse é o alerta que a gente faz. Eu lembro quando eu comecei a andar com os irmãos, meu discipulador me disse assim: Vinícius, se você comer de muitas fontes, você vai ter indigestão. Se você comer de muitos pratos, você vai ter indigestão. Quando os discípulos nos procuram, a gente vai dando o alimento, e aquele alimento vai servindo para a nutrição do discípulo. Isso é uma função pastoral. Você apacentar o rebanho, você dá alimento ao rebanho. Alimento que o fortaleça, que o faça crescer. E mestre, pastor e mestre. Mestre significa aquele que ensina, que instrui no caminho que deve andar. Então, pastor e mestre é um ministério só. E a gente vai dando, e aquilo vai servindo para o crescimento dos irmãos. Mas quando os irmãos começam a ouvir muita gente, o resultado, na sua grande maioria das vezes, é confusão. E eu quero fazer 3 perguntas aos irmãos. A primeira pergunta é: você tem bom fundamento? Você está bem fundamentado para que você possa resistir nesse tempo? A segunda pergunta: você está preparado para o tempo do fim? A terceira pergunta: você tem maturidade para separar entre o bem e o mal? E aí eu queria que os irmãos abrissem Efésios 4, porque tem algumas coisas que não deu tempo eu colocar aqui, mas que abrissem Efésios 4. Que diz assim, ó: Ele mesmo, versículo 11, deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o correto ordenamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Essa edificação do corpo de Cristo é fruto do trabalho, da obra do ministério que cada discípulo desempenha, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a ser homem maduro, à medida completa da estatura de Cristo, até a obra perfeita, até a obra completa, que é me tornar semelhante a Cristo. E no versículo 14 ele diz: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. E, amados, é preciso no tempo do fim você ter maturidade para discernir. Agora, um outro texto que eu queria aqui fazer, esse alerta aos irmãos, está lá, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. E por isso, diz assim, capítulo 2, versículo 8. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo espírito de sua boca, e aniquilará o esplendor da sua vida. A esse cuja vinda, segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor de Deus para se salvarem. Por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que crê na mentira,
e para que sejam julgados. No tempo do fim será um tempo de muito assédio de mente, de assédio de pensamento, um engano de tamanha convincência que só escapará aquele que tiver bom fundamento, aquele que tiver preparado para o tempo do fim, aquele que tiver maturidade para separar entre o bem e o mal. E aqui, essa maturidade se revela num tripé de relacionamento com Deus, de muito conhecimento das Escrituras e de muito relacionamento com o corpo. No corpo de Cristo estão ali ministérios comuns a todos os santos, e ministérios de ensino, ministérios de cuidado, que vão ser fundamentais para esse tempo do fim. Em uma das pregações aí, o Marcos Moraes fala sobre as juntas e ligamentos. Ele percebeu algo muito interessante quando ele fala de juntas e ligamentos, Efésios 4 e Colossenses 2:19. Todos os dois, juntas e ligamentos, está dentro de um contexto onde se fala das heresias. E junta e ligamento ajuda a gente a se livrar das heresias. Então, queridos, Jesus virá, ele vai fazer uma obra grande em nós. Ele vai fazer uma obra grande em nós. Ele vai nos guardar, ele vai nos guiar até o final. Mas existem condicionais. Eu queria lembrar vocês o que Deus disse para Abraão. Deus faz uma promessa a Abraão. Sai do meio da tua parentela. Eu te escolhi para que você vá e ordene a sua casa e os seus filhos depois de você, para que se cumpra tudo aquilo que eu prometi ao teu respeito. A promessa de Deus era fazer de Abraão uma nação semelhante à areia do mar e estrela do céu. Mas havia uma condicional, que era Abraão que tinha que fazer. Assim eu quero dizer aos queridos e amados aqui, Deus vai conduzir vocês até o final. Deus vai levar cada um de nós até Cristo, até esse encontro com Jesus. Mas é preciso que a gente se prepare. É preciso que a gente seja como virgem prudente. É preciso que a gente beba de poucas fontes, fontes confiáveis. É preciso que você confie nos irmãos que você conhece, que você sabe o caráter. Acautelai-vos dos falsos obreiros, dos falsos evangelhos. Cuidado com a internet, queridos. Cuidado com rede social. Você tem uma rede social muito mais eficaz, que é a rede de comunicação através do Espírito Santo com o Pai, a rede de comunicação através da Escritura e a rede de comunicação através do corpo de Cristo. Que o Senhor encha os amados de zelo, de amor, de paixão, de muita esperança. Limpem suas almas, limpem suas mentes. Aquele que anda na luz e confessa seus pecados tem sua mente curada. Que o Senhor encaminhe cada um dos amados até aquele dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ora aí, Amel. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor falou conosco e que possamos agora, Senhor amado, ser prudentes e fiéis praticantes da tua palavra, não apenas ouvintes. Move o nosso coração e mente para que possamos seguir nessa direção essa dada pelo Senhor, na tua palavra, constantemente, e agora explicitada através do teu servo. Que tenhamos, de fato, esse direcionamento e que estejamos prontos, preparados e nos preparando a cada dia para o dia mais esperado por todos nós. Em nome de Jesus, Senhor, vem encher o nosso coração de anseio e desejo por esse dia. O dia onde nos encontraremos com o nosso Senhor e teremos, ó Deus, o gozo eterno ao seu lado. Abençoa, Deus, a tua igreja, não apenas essa aqui, nesse momento, mas o teu corpo, que está aí, ó Deus, afora, em todos os lugares desse mundo, para que estejamos todos nos preparando de tal forma a alcançar,
de fato, esse dia com júbilo e alegria, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado pela vida de Vinícius. Queremos te pedir que tu abençoe a vida dele, Pai. Que o Senhor esteja, Deus, enchendo ele de graça e sabedoria para cuidar da sua casa, da sua esposa, dos seus filhos, para cuidar, ó Deus amado, da igreja do Senhor ali na cidade de Maceió. Que o Senhor faça, Deus, prosperar e crescer essa igreja ali, Pai. Crescer, ó Deus, em graça. Amém, em nome de Jesus. Deus amado, no pleno conhecimento do Senhor. Que seja abundante a tua graça e o teu poder na vida de todos os irmãos aí nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Senhor é bom. Amém. Vocês querem dar alguma participação? Querem falar alguma coisa? Perguntar? Alguma coisa que foi falado não foi, deixou dúvida? Então seria importante esse feedback. Amém. Muito boa a palavra, Vini. Muito oportuna. De fato, vivemos dias difíceis em que, mais do que nunca, é necessário estarmos bem fundamentados e discernirmos a verdade, né? Porque cada vez mais a operação do erro, a circulação de mentiras com aparência de verdade, de sofismas, serão mais fortes, né? Então, é isso. Na verdade, para mim ficou claro, claríssimo, cristalino. É só reforçando mesmo essa necessidade que nós temos de nos debruçar sobre a palavra de Deus, conferir tudo aquilo que ouvimos com a palavra, sermos como os crentes bereanos, termos relacionamento com Deus, comunhão com Deus, crescermos na intimidade com o Senhor e crescermos na comunhão com a igreja, com o corpo, com a igreja local, e permanecendo nesse tripé aí, de fato não há chance de sermos enredados, né? Levados por esses ventos de doutrinas. Atualmente é muito forte, muito crescente esses movimentos que podem confundir aqueles mais desapercebidos, porque fala da palavra de Deus, usa muitas coisas que aparentemente faz algum sentido, né? Como esse evangelho do coach. A gente às vezes vê muitos irmãos até compartilhando vídeos curtos assim, e não percebe a base que está ali por trás daquilo, que é o foco no ego, que é uma mensagem voltada para o emocional. Não percebe que não há naquilo ali a mensagem da cruz não é o centro, né? Então, realmente, a gente precisa estar atento, cheio da palavra de Deus, e para não ser confundido com essas muitas vozes do nosso tempo, né? Então, é isso. Muito, muito, muito boa essa palavra. Eu gostei muito. Que Deus te abençoe e abençoe a igreja local aí em Maceió, os irmãos, que vocês estão cada dia mais crescendo do Senhor. Amém. Aleluia. Amém. Boa noite. Fui muito edificada também com a palavra. E me lembrei de um versículo de 2 Timóteo 3,14, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste. E foi muito forte para mim a questão do conhecimento da palavra, né? Nós temos que, nesses tempos, buscar cada vez mais nos enchermos da palavra de Deus, conhecer, memorizar, porque é importante para que permaneçamos até o fim.
Amém. Deixa eu ver se eu acho um texto aqui. Alguém mais? Eu quero agradecer, Vini, pela sua participação com o corpo e dizer que eu fui muito edificada também com a palavra. Deus abençoe sua vida, sua família. Muito obrigada, viu? Amém. Uma alegria para mim poder... Eu sou servo de vocês. Amém. Amém. Você poderia dizer, cada um de vocês, dizer em uma frase que marcou vocês? Tita, você pode dizer aí? Na verdade, esses últimos dias eu tenho lido muito sobre a vinda de Jesus e é muito forte tudo que você trouxe aí para nós essa noite, né? Que o Senhor, de fato, venha estar trabalhando em nossos corações, né? Com tudo que foi trazido. E eu tenho conversado até com algumas pessoas, meu primo, um amigo que eu tenho, que eles estão numa situação de divórcio. E tem sido muito forte assim para mim tudo isso, né? E hoje eu mandei algumas palavras para eles em relação a isso, a vinda do Senhor, né? O que é que eles realmente estão querendo, né? Porque quando você entra numa situação dessa, você não só se expõe, como expõe o outro ao adultério, né? E aí é justamente tudo isso eu estava ouvindo aqui e vindo um temor muito grande ao meu coração, né? E precisamos, de fato, estar seguindo a verdade em amor, né? E crescendo em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, né? E todo o corpo bem vinculado, né? Ajustado pelas juntas, né? Segundo a justa cooperação de cada parte, vai ter esse crescimento, né? Do Senhor em amor. E aí é isso. Amém. Queridos, eu lembrei de duas coisinhas que eu ia dizer e que acabou não colocando. A primeira coisa que tem um texto que diz, eu estava até procurando aqui, diz assim, vós sereis salvos se retiverdes o evangelho da mesma forma como recebeste. Tá? Lá também aos Coríntios, Paulo fala que alguns irmãos se desviaram da fé, porque começaram a crer que não havia ressurreição. E Paulo disse, se não há ressurreição, é vã a nossa fé. Então, vocês estão crendo em vão. Ou seja, haverá... Lembram quando eu coloquei aquele slide de assim, que uma das estratégias do diabo é nos fazer crer mais, né? É nos fazer crer mais, estar mais animados, só que com um fogo estranho. Então, tem gente por aí ensinando que Jesus não era Deus. Tem gente ensinando que não há ressurreição dos mortos. Olha, Paulo diz ali, né? Então, assim, você começou a crer no evangelho diferente do evangelho que tem na Escritura, eu não posso te dar garantia de salvação. Eu não posso, porque você está crendo no heresia. E Paulo diz assim, ó, então, se Cristo não ressuscitou, então, vós sereis salvos se mantiverdes o evangelho da mesma maneira como recebeste. Cuidado com as heresias, irmãos. A segunda coisa que eu ia dizer é o seguinte, há mais de 2 anos, aí, eu acho que de 5 a 2 anos, aqui esse tempo não me está vindo com clareza agora, que Marcos e uma turma de pastores estão estudando sobre escatologia. E eles estão nos trazendo uma visão mais próxima da realidade. Eu prefiro confiar nos homens com quem eu ando, né? Com quem a gente anda, e que tem carga pela vida da gente, do que ficar ouvindo a internet aí um monte de gente que eu nem sei quem é. Eu acho que isso é até uma questão de maturidade, né? Porque eu sei lá quem é o cara que está lá ensinando, que foi estudar sobre que pressupostos ele usa, que tipo de caráter ele tem, que vida ele tem para estar ministrando ali sobre a volta de Jesus. Por mais espetacular que pareça, por mais que ele pareça ter uma pregação assim muito mirabolante,
eu não sou menino, viu, irmãos? Eu sou menino em muita coisa ainda, Deus tem muito trabalho comigo, mas eu não sou menino mais de evangelho, não. Me batizei com 11 anos, de lá para cá nunca me desviei. E leio as escrituras, viu? E mais, dependo do Espírito Santo, examino a palavra e estou ligado ao corpo, sob supervisão dos irmãos. E busco ter, eu sou muito orgulhoso, mas eu busco ter um coração quebrantado. Vencendo o orgulho é que nem capim, nasce todo dia, você tem que cortar. Então, nessa luta diária contra mim mesmo, todos os dias. Então, ou seja, não vem tentar me enganar, não. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós, como diz Jesus, e não ignorem os ardizes, as armadilhas do diabo. Amém? Amel, você é quem manda aí, viu? Eu estou falando aqui, mas é você quem... Vamos continuar ali ouvindo. Fique à vontade para continuar falando. Você perguntou uma frase aí, e eu vejo que a frase seria: precisamos estar fundamentados. Porque... Oi? Era o que eu ia falar também. Aí, então... Que a minha frase era até... Eu anotei aqui: as provações irá confirmar a nossa fé. Para isso, nós precisamos estar bem fundamentados, né? Que aí entra aquelas 3 perguntinhas. Você tem um bom fundamento? Está preparado para o tempo do fim? Tem maturidade para separar o bem e o mal? A palavra é tua. Não, você já me ajudou bastante. É isso mesmo. Se nós não estivermos fundamentados, nós seremos levados por qualquer vento de doutrina. Não só nos tempos do fim, mas nos tempos do presente mesmo, né? Você fala muito da internet, por conta das facilidades, mas tem muitas outras coisas. É uma conversa com alguém, é um livro que se lê, né? Então, assim, eu fiquei chocado essa semana com um pastor amigo meu de uma outra denominação, que eu peguei ele me ligou para falar alguma coisa a respeito, eu não atendi a ligação, depois eu fui olhar, vi a foto dele com uma mulher que não era a mulher dele, né? Olhei aquela ali, achei estranho. Eu perguntei: quem é essa da foto? Essa é minha esposa. Então, ele já tinha se separado, já estava casado de novo. E aí eu ministrei para ele o que eu acreditava. A gente teve até uma boa conversa. O que eu achei interessante foi a pergunta que tu fez a ele, quando viu a foto. Tu desviou? A primeira coisa que eu perguntei para ele: tu tá desviado? Aí ele disse: não estou desviado não, rapaz. Aqui é porque Deus me deu essa mulher virtuosa agora, que eu sei que ele tinha um problema no casamento sério, né? A gente é amigos e ele viveu 40 anos com a mulher, talvez, e desses 40, 20 ou 30 foi de sofrimento. Mas, enfim. E aí eu fui mostrar para ele o que as escrituras falavam a respeito. E eu disse para ele uma coisa que é importante, que a gente tem que ter, é justamente o fundamento. Ele disse assim: não, eu fui abonado pelos meus presbíteros e pelo meu concílio, que é quem cuida dos pastores, né, da igreja. E aí ele disse que eles aprovaram, né? Aí eu quis mostrar para ele o seguinte, que a aprovação não tem que ser do concílio, a aprovação tem que ser da palavra, e a palavra condena. Mostrei alguns textos, mandei até uma ministração de Marcos para ele, aquela que fala do recasamento, de 2 horas e um pouquinho. Eu sei que a última coisa que a gente falou foi isso. Eu falei: eu amo você, eu não estou aqui querendo... porque eu lhe amo que eu estou falando assim, e eu quero te mostrar que você está equivocado, as pessoas que estão acima de você estão equivocados. Você pesquisou, aí eu fui, né? Você buscou na palavra para saber se realmente era assim, ou você apenas ouviu e aceitou a direção? Porque para ele é muito cômodo, né? Ele sofre durante 40 anos com a mulher, aparece uma virtuosa, como ele diz, uma mulher virtuosa, para ele é muito cômodo dizer: não, eu quero isso para a minha vida agora. Enfim, então isso eu quis falar sobre isso. Quis falar porque muitas vezes a gente segue, muitas vezes aquilo que a gente recebe sem se basear na palavra, né? Ele não pesquisou, ele não foi buscar na palavra o que é que Deus quer dizer. Ele apenas aceitou, né? E nós podemos muitas vezes seguir esse caminho também, em coisas que podem atrapalhar a nossa fé, né? Então, como o Gil mesmo citou, precisamos ser bereanos, né? Crentes de Bereia, independente de quem está falando. A Mel falou alguma coisa, Gilmar falou alguma coisa, Vini falou alguma coisa, peraí, aquilo ali está equivocado, aquele irmão, ele citou aquilo ali, não é bem assim não, deixa eu ver o que a palavra diz. A palavra diz assim: não, peraí, eu estou errado, ele está certo, enfim. Mas o fundamento é isso, né? Estar preparado para
receber diversos tipos de doutrinas que podem vir por aí. Verdade. Em 1 João, capítulo 4, diz assim: amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm se levantado no mundo. No caso do contexto de João, aqui estava havendo uma heresia naquele momento, e ele adverte a respeito daquela heresia, mas esse texto ele vai ter um valor para a gente atemporal, quer dizer, um valor para qualquer momento. Eu posso ver uma pessoa ressuscitando outra, orando lá, a pessoa ressuscitando. Eu não me impressiono com isso. Esses olhos aqui já viram muita coisa. Esse cabelo branco não é à toa, não. Eu já vi muita coisa, então eu não creio por ânimo de alma, não. E tem que conferir com a Escritura. Agora, eu queria contar para os irmãos, com muito temor, que eu já caí num engano brabo. Olha, eu não sei, eu vou contar isso aqui, vou me arriscar, viu, Amel? Talvez, quando eu contar isso aqui, talvez muitos não vão nem querer mais ouvir falar de mim, mas eu vou contar. Eu fazia universidade, tinha o quê? Acho que tinha uns 2 ou 3 anos que eu estava conhecendo o Evangelho do Reino, e eu recebi um livro para ler. E o livro era A Vida do Apóstolo Paulo. E aí, quando eu abri o índice do livro lá, a introdução do livro, diz assim: esse livro é um romance sobre a vida de Paulo, e ele não se prende ao texto bíblico, embora ele procure retratar a coisa de forma real. Eu disse: tá, certo, é só um romance, eu vou ler. E comecei a ler o livro. E na época eu era um leitor ardoroso, então eu pegava um livro assim de 200 páginas e lia num dia só, 2 dias, assim. E eu peguei o livro e comecei a ler. Li o livro, li o livro, li. Primeiro capítulo, fiquei encantado com a narrativa, a história e tudo. Eu entrei realmente no livro. Sabe aquela pessoa que está tão focado ali no livro, que não vê mais nada ao redor? Estava eu. Terminei o livro. Eu acho que eu li esse livro em 2 dias. Era um livro até, não era muito grande, não. Mas em 2 dias eu terminei o livro. E eu disse: rapaz, que livro joia, rapaz. Realmente, a paixão de Paulo e tal, aquele amor, não sei o que e tal. Irmãos, eu decidi, então, dar esse livro para uma outra irmã ler. Eu tinha recebido de uma irmã em Cristo. E aí eu disse: eu vou passar esse livro para os irmãos. Eu já tinha um grupinho na época, um grupinho pequeno na época, eu vou pedir aos irmãos para lerem também. Só que aí lá, o Espírito Santo veio e me falou assim: procure, investigue mais esse livro. Eu vi aquela vozinha interior e fui investigar, já tinha visto o nome do autor e tudo, eu fui investigar. Aí, na folha de rosto, com letrinhas bem pequenas assim, olha, este livro foi psicografado pelo Espírito Lúcio. Irmãos, eu fiquei procurando uma parede para bater a testa. Mas a leitura era tão gostosa, era tão... E assim, eu como desliguei os filtros, porque disse: é só um romance, não está preso à narrativa bíblica, então... Mas eu não lembro de ter visto realmente heresias, grandes heresias no livro. Mas o livro foi ditado por um espírito, foi psicografado, e eu li e me impressionei com o livro. Quando eu descobri que o livro é um livro psicografado, e eu fiquei barbarizado, porque quem me deu o livro foi uma irmã. Então, eu não era irmã que reunia conosco, não, era irmã de uma congregação. Então, quer dizer, eu recebi o livro de uma irmã, eu não ia desconfiar que fosse um livro assim. Não fui criterioso e li o livro. E isso me serviu de uma lição enorme. Quantas heresias deveriam ter ali dentro? Se eu fosse ler o livro de novo, que eu não quis mais ler, mas se eu fosse ler com o filtro ligado, eu ia achar um monte de heresia ali dentro. Uma outra confissão de pecado aqui,
que eu tenho a fazer aos amados é que, anos mais tarde, eu caí em outro engano. Dessa vez, não foi tão brabo assim, mas foi talvez mais perigoso. Eu não sei se alguém vai me jogar tomate aí, mas eu li o livro A Cabana. E logo no início do livro, assim, diz assim, o livro não se prende a princípios e tal, é um romance também. Aí lá vou eu ler. Já começa logo retratando Deus como uma mulher. Eu disse, bom, é uma quebra de princípio, mas o cara tinha trauma com o pai, né? Então, de repente, Deus, em sua misericórdia, quis se retratar numa forma feminina para ter acesso ao coração do cara. E aí, a primeira metade do livro eu achei apaixonante. Na segunda metade do livro, eu tinha lá algumas afirmações. Primeiro, uma afirmação dizia que Deus tinha filhos em todas as religiões. Aí eu olhei aquilo, Deus tem filhos... Não, isso aqui não é verdade. Não é bem assim. A não ser que Deus, pela sua soberania, sabe que a pessoa está lá dentro, mas um dia ela vai encontrar o verdadeiro... Então, Deus está falando de algo que não é como se já fosse. Então, tudo bem. Aí, lá para frente, diz assim, que o mundo seria melhor governado se tivessem as mulheres no poder. Que o mundo é essa bagunça toda porque o homem governou, mas se a mulher governasse, seria diferente. Nada contra a mulher, né? Tem coisa que a mulher faz bem melhor do que a gente, né, meu? Mas Deus não estabeleceu assim. Deus, então, teria sido Deus tolo? Teria sido Deus... Deus teria errado, então? E essa era uma outra heresia, e tinha uma lista de umas 5 ou 6 lá, que eu já nem lembro mais. Só que eu fiquei tão animado com a primeira metade do livro, que eu desconsiderei o perigo da segunda metade do livro. Quando eu era criança, minha mãe dizia assim, filho, não compre bala em carrinhos de confeito que não sejam credenciados na escola. Sabe o que acontecia na minha infância? Os traficantes pegavam a bala e injetavam na bala cocaína. Ia lá injetavam cocaína na bala. A criança chupava a bala, se sentia muito bem, ficava doidona e depois queria bala de novo, e ali ela era aliciada para o tráfico de drogas. Então, minha mãe fazia esse alerta. Então, para mim, o livro A Cabana foi cocaína em confeito, porque me deixou extasiado com a primeira parte da leitura, tanto que a segunda parte eu não dei a devida importância. Como a Mel disse, não é só a internet. Ivan Becker dizia que o lugar onde tem mais demônio por metro quadrado é nas livrarias. Então, tem que ter muito cuidado, né? Não sejamos meninos levados em roda por todo o vento de doutrina. Agora, quando eu estou com os irmãos, de quantos enganos Evangevaldo já me livrou, né? Vem aqui de vez em quando e me puxa as orelhas. De quantos enganos aqui, os próprios irmãos que andam comigo aqui, o meu companheiro aqui, Henrique, que iria estar aqui com a gente também, mas não pôde. O meu companheiro já me livrou, né? E vice-versa. Então, a gente precisa estar seguro nesse barco mesmo. Deus vai nos guiar até o fim, mas há condicionais que a gente precisa prestar atenção. Aí você diz assim, poxa, se uma pessoa que foi batizada aos 11 anos, nunca se desviou do evangelho, tem uma bagagem razoável de evangelho, caiu nesses enganos, né? Imagina, então, vamos nos cuidar, irmãos. Verdade. Precisamos nos cuidar mesmo. Alguém mais quer? Uma pergunta. Sim, queridão. No caso da sua leitura desse livro que você mencionou, A Cabana. Sim. Essas heresias que estavam afirmadas ali exerceram algum impacto sobre a sua fé no sentido de provocar alguma confusão, algum dilema na sua mente? Não,
Em que sentido é que você foi afetado por essa leitura? Não, olha só, eu não fui afetado pela leitura, mas o que aconteceu é que eu, como pastor, li o livro, isso foi o quê? Uns 10 anos atrás, eu li o livro e não percebi o quanto ele era pernicioso para os irmãos menos maduros. Então, se eu tivesse atentado para isso, eu teria dito, irmãos, não leiam esse livro. E, no entanto, porque assim, tem aqui Arapiraca, né? Tem uma igreja em Arapiraca, outra cidade também, que eu dou cobertura. E tinha irmãos, principalmente nessa outra cidade, lendo esse livro. E aí foi uma falha minha, como pai, porque acabei não vendo o perigo, o risco que estava. Eu não sei se vocês conhecem um irmão muito precioso aí, de Itabuna, Eliseu. Conhecem? Eliseu veio a Maceió e trouxe aqui um irmão chamado Cangombe, lá da África, falecido já. Foi uma visita deles aqui, foi muito joia, e Eliseu é um cara que eu gosto muito. E Eliseu passando por aqui, acabou o encontro aqui, e ele estava com uma van e foi levar irmãos em casa. E eu sentado do lado dele, e aí eu perguntei, Eliseu, você já leu o livro A Cabana? Eliseu é uma figura, rapaz, Eliseu. Eliseu é um cara gente boa demais, mas nesse momento, quando eu fiz essa pergunta, ele virou o rosto para mim assim, olhou assim, com aquele olhar penetrante, cortante, igual faca de 2 legumes. E aí, quando ele olhou, eu já dei uma recuada, assim, disse, lá vem bomba. Que eu perguntei a ele, o que você achou do livro? Ele virou para mim assim e disse assim, esse livro nasceu no inferno! Esse livro nasceu no inferno. Aí eu vou dizer aos irmãos, você sabe que foi isso que me acordou em relação ao livro? Foi logo, pouco tempo depois que eu li o livro, que ele me fez isso. E aí eu voltei para, quando Eliseu me disse isso, aí eu voltei e disse, rapaz, realmente, pode ser que um irmãozinho no nosso meio, que não tem maturidade, pega um livro desse, lê a primeira parte, vai achar o máximo, que é uma parte que afaga muito o ego, e a segunda parte pode ser que ele até não diga que seja, mas ele pode absorver um pouco das ideias ali, realmente. Entendeu, Gil? Então, é um perigo, é um perigo. Quem é pai e mãe sabe, né? Tem coisas que até deixaria entrar em casa, mas não deixa por causa dos filhos, né? Né, Mel? Até deixaria, porque a gente adulto sabe separar, mas a criança não sabe, então não deixa. Eu quero aproveitar aqui e desrecomendar o livro aí. Eu faço isso até com segurança, porque os pastores com quem ando, todos desrecomendam. Então, por favor, não leiam. É bom Não ouvir percam isso, tempo. Vinícius. É bom ouvir isso, porque eu já li 2 vezes e não assisti o filme. E você não identificou as heresias. Não, eu li, por sinal gostei, não saí recomendando. Aí deixa eu Olha, conversar também, né? Deixa eu eu já tô conversar. vendo. Eu já estou vendo que a Mel vai fazer uma fogueira santa aí, né, Mel? Primeiro tirar da minha prateleira também. Eu também li o livro. E recomendava também, achando eu li o livro há muitos anos atrás. Eu não me lembro de nada assim muito forte, mas eu me lembro, como você disse, talvez seja até da primeira parte, que tem uns diálogos muito interessantes, né? A lida do livro, e talvez isso ficou mais forte em mim do que qualquer outra coisa. Então, para mim não foi danoso, não. Para mim não foi. Agora tem uma heresia chamada universalismo. Eu não sei se os irmãos já conhecem isso. Universalismo é uma heresia que está muito difundida no mundo. O conceito religioso de base, vamos dizer assim, para a religião universal que virá, né? Que é a ideia de que todas as religiões têm Deus, né? Que Deus está em todos.
Então, quebra aquela ideia de que só em Cristo, mas que todos têm. E quando você toma uma posição de dizer que Jesus é o único caminho, você se torna intolerante, você se torna... Então, essa relativização aí do relacionamento com Deus, isso é altamente pernicioso. Altamente pernicioso. Então, realmente, assim, a reação que o Eliseu teve foi excelente, para mim foi muito importante, porque me abriu os olhos, né? Quer ver, você faz uma... Liga para ele aí e pergunta aí sobre o livro A Cabana, para tu ver. Mas o perigo, olha, Amel, essa segunda estratégia do diabo aí, do fogo estranho, ele acende a nossa fé, acende o nosso ânimo, mas com fogo estranho. Foi exatamente o que aconteceu comigo com o livro A Cabana. Eu fiquei super animado ali, até querendo mais um relacionamento com Jesus através do livro ali, mas ele tinha um conteúdo misturado, é que essa misturada fez com que eu não separasse entre joio e trigo, entre certo e errado, certo? Então, eu engoli, ele falou heresias de perdição no final. Eu lembro dessa da mulher e essa do universalismo, né? Mas tinha umas outras, tinha umas 5 mais ou menos, que ele fala. E eu não dei importância. O filme eu também assisti, certo? Eu também assisti o filme. Só que quando você já tem o filtro ligado, você já aprendeu a separar uma coisa da outra, aí você consegue ver no filme, não, isso aqui dá, isso aqui não dá. Ó. Inclusive, na criação dos filhos aqui, eu fazia assim, eu assistia os filmes com os meninos. Não deixava assistir Harry Potter, não deixava assistir uma série de filmes, e alguns outros eu assistia junto com eles. E aí eu parava o filme e dizia, filho, isso aqui, ó. Olha isso aqui, você está vendo que isso aqui é assim, que isso aqui é assado, que isso aqui... Que isso... Olho aberto, né? Para as sutilezas. Essas sutilezas que são as mais perigosas, entendeu? Eu, ainda hoje, quando eu lembro do livro lá sobre a vida de Paulo, eu ainda tenho vontade de bater a testa na parede. Já pedi perdão a Deus várias vezes. Você lê um livro psicografado por um espírito, um demônio, velho. É demais. Entendeu? Por falta de um critério. Olha, deixa eu dizer a vocês, tem pastores fazendo treinamento de hipnose coletiva. Eu preguei para um cara uma vez no supermercado, irmãos, e o cara me contou que estava sendo reanimado na fé e contou que ele foi para um culto e aconteceu um negócio lá e o cara contou tudo, eu cocei a cabeça, disse, não, peraí, eu não posso, não tem como. Eu disse, meu amigão, olha, eu não quero aqui jogar água fria no seu ânimo, não, mas você foi hipnotizado. Foi, você foi hipnotizado. O que tem de pastor fazendo curso de hipnose, fazendo hipnose coletiva, fogo estranho, quer dizer, a turma está caindo, a turma está entrando em êxtase, mas não é o êxtase do Espírito Santo, é o êxtase de fenômeno psicológico. A hipnose é um fenômeno psíquico. E aí você está produzindo um fogo estranho, produzindo um negócio artificial, que não é produzido pelo Espírito Santo. Então, irmãos, estejamos atentos. Não dê ibope para o diabo, mas também não ignore as suas artimanhas, não ignore seus ardis, as suas armadilhas. Amém? Jesus é bom. Alguém mais quer dar alguma colaboração? Amel, você fique à vontade. Não, estou tranquilo aqui. E tu abriu o microfone ali. Tá ouvindo? Beleza. É rápido. Para quem gosta desse tema, a volta de Jesus, que, na verdade, acho que nem todo mundo gosta, mas deveria. Principalmente, nós estamos caminhando para um tempo que todos teriam como obrigação gostar, buscar, se inteirar sobre a volta de Cristo.
Aí é só para dizer assim, que para a gente não cair no engano e em mentiras de pastores, de internet, tal. A igreja tem produzido um material bom, esse material aí de Vinícius mesmo, é um material bom. Não sei se esse material vai ser disponibilizado, mas a Igreja de Salvador já disponibilizou um material que foi produzido por Benito Isso. Benito e Eric. Então, aquele material e esse material de Vinícius aqui, você não precisa ir em mais nada, só a Bíblia mesmo, porque o material é Bíblia, 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 que está disponível para nós. A gente não precisa ir buscar sobre volta de Cristo em nenhum outro material mais, porque eu considero esses materiais completíssimos. E o mais vai ser acréscimo mesmo do Espírito Santo, que vai te dar na tua busca, na medida que você vai se inteirando e buscando cada vez mais. Mas os materiais são completos, para que ninguém busque sobre isso em outras fontes. Então, é só isso que eu queria falar. São 8 vídeos de Eric Benito, e, além disso, tem um material impresso não, material digitado, que me parece que vai virar apostila quando esse material ficar completo, porque ele ainda está incompleto. Mas você já tem acesso a esse material no link dos vídeos. Muito bom, eu já vi os 8 vídeos, já li o material acho que 2 vezes, e vou ler mais. Por quê? Porque é algo que é do Senhor, aquilo ali. Do Senhor, para nós, igreja, para nós que estamos chegando agora, realmente, no tempo do fim. Eu até acho que usou a expressão aí, quando chegar alguma coisa assim. Não, nós já estamos no tempo do fim. Para a gente não cair no engano de achar que o tempo do fim é amanhã. Não, nós já estamos no tempo do fim. E esse próprio material que eu vi, ele me atesta que nós estamos no tempo do fim. Então, é só isso mesmo. E muito bom, viu, amado? Muito bom material. O que você falou aí, eu vi, tá naquele material lá de Benito e de Eric, dentro daquele material, com certeza, viu? Muito bom, muito edificado. Amém, irmão. Benito foi meu discipulador e ainda considero que seja. Apesar da gente ter pouco contato, mas ele ainda é. Amém, meu amado. Meus amados. Vini, muito bom estar contigo. Realmente. O prazer foi meu, queridão. Espero que não seja a primeira e a última vez, mas que a gente possa ter a oportunidade não apenas virtual, mas também presencial. Amém. Estamos aqui querendo conhecer aqui a Chapada Diamantina, um pedacinho dela, né? A Chapada Norte aqui da Bahia. Matar a saudade do seu amigo aqui do lado, aqui em Jacobina, 30 quilômetros de Miguel. Então, tenho vontade. Pode vir aqui, é casa, comida e roupa lavada, viu? Fica à vontade. Amém. Vice-versa, meu irmão. Estamos aqui, estamos juntos. E a alegria conhecer vocês. Para mim foi prazerzão poder servir vocês. Examinem tudo, retém o que é bom. Amém. Vamos estar atentos a esse tempo em que estamos vivendo aí. E o Senhor nos conduzirá. Estejam cheios de esperança, porque o Senhor, em sua soberania, está cuidando de tudo. Agora, esteja apercebido, se acautele dos falsos profetas, bebam somente da fonte da palavra, bebam da fonte dos irmãos que vocês conhecem, que cuidam de que tem carga pela vida de vocês. Provai os espíritos, não creais a todo espírito, coloquem em prova os profetas para ver se são de Deus mesmo, sejam como Bereia, examinem tudo e retenham o que é bom. Que Deus abençoe grandemente. Lucas, depois eu dou um cascudo, que ele não apareceu e nem falou aqui, apesar dos problemas técnicos, mas depois eu converso com ele aqui no WhatsApp. Senhor abençoe, amados. Deus abençoe a todos. Abraço.
Amém, Vini. Deus abençoe também, meu irmão. Grande abraço. A gente se fala no Zap.